Amém? Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor para quem está nos ouvindo nas redes sociais, né? Que essa palavra possa chegar, te alcançar. Que a palavra do Senhor é onisciente, onipresente. Onde você estiver, ela vai chegar. O Senhor vai chegar onde você estiver. Glória a Deus. Aleluias. Então, meus amados, é uma passagem bem conhecida, né? Igual eu falei para o pastor Ivan, é uma palavra difícil, não é eu que escolhi, mas sim o Senhor colocou no meu coração. Está em Apocalipse 21. Só Deus. E vamos colocar a mão sobre essa palavra. Senhor meu Deus, eu te agradeço nessa noite, Pai, porque o Senhor me escolheu para estar aqui neste lugar. Pai, que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, papai. Que essa palavra, Pai, venha entrar no nosso coração e nas nossas mentes, Pai. Eu quero ser um canal, Senhor, usado pelo Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, Pai, porque eu não sou nada, o Senhor é tudo na minha vida, meu Deus. Senhor, ser comigo nessa noite. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite. Abençoa quem está ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor esteja falando profundamente nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra é o novo céu e a nova terra. Essa foi uma revelação que João teve, né, quando ele estava lá na ilha de Patmos, né? Porque esse apóstolo, esse discípulo do Senhor foi o último, né? Que eles tentam, os outros todos tiveram mortes, né? Muito triste, todos sabem, e João não. Mas naquela época, né? Depois de tudo, o rei, eu esqueço o nome dele. Ele jogou ele num tacho de óleo fervente. Antes de jogar, ele falou assim: ajoelha, prostra-me. Ele falou: eu sou prostro diante do meu Deus. Aí ele falou: então você decretou sua sentença aqui. Tá, jogou ele lá dentro, borbulhando aquele óleo. E o rei lá vai saindo. Quando ele olha para trás, ele vê ele saindo de dentro do tambor de óleo fervendo. Glória a Deus. Então, ele achou que isso estava bom, né? Ele não pôde matar ele. Ele foi, exilou ele na ilha de Patmos. Mas ele estava separado só da igreja. Mas do Espírito Santo de Deus ele não estava. O Senhor continuou usando ele. Eu quero dizer para você que Deus te usa onde você está. Não importa se você está diante de Deus, com o coração puro, com o coração reto, obediente. Deus te usa onde você estiver, meu irmão. Deus não, né, usou lá o Jonas da baleia, dentro do ventre da baleia, porque aquilo era uma teimosia, né? Mas Deus mesmo assim, né, perdoe e fez com que ele fosse lá na cidade de Nínive, né, pregar a palavra. Então João ficou naquela ilha, mas Deus usava ele poderosamente. Ele escrevia, né, e mandava para o povo, para a igreja de fora. E essa revelação aqui de Apocalipse 21 foi de João, que João teve sobre a cidade santa, sobre novo céu e nova terra, né? Que muitos acham que Apocalipse é o fim, Apocalipse é o começo da glória dos crentes. Que quando a gente vê tudo que está acontecendo aqui no mundo, a gente pensa, está próximo, é agora, mas a gente começa a ter aflição, ter medo. Mas quem está diante do Senhor, nos caminhos do Senhor, no propósito do Senhor, nós não devemos temer, nós temos que agradecer a Deus, temos que alegrar por esse momento estar próximo. Glória a Deus. Então vamos ler. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando a gente pensa assim, nossa, teve novo céu, nova terra, novo mar, será que o mar acabou? Não. Esse é tipo assim, como Deus falava em parábolas, isso aqui é uma parábola, porque o mar não vai deixar de existir, nunca.
Na simbologia bíblica, o mar é associado ao caos, à desordem, à morte. Dizer que o mar não existe significa que todo mal, medo, instabilidade são eliminados. São eliminadas. A nova criação é um ambiente de paz e de harmonia. Novo céu, nova terra, sem o mar, né? Mas que o mar significa o pecado, as tristezas que nós passamos aqui nessa terra. O mar não existe. Na Bíblia, o mar representa os caos, o medo, a distância de Deus, que nos separa de Deus. Quando João diz que o mar já não existe, ele está dizendo que o medo acabou. Não vai ter mais medo na Nova Jerusalém. No novo templo de Deus viveremos em paz, sem ansiedade, sem insegurança. Aleluia. Então, isso quando diz novo céu, nova terra e novo mar. Aleluias. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você isso. Nós temos que estar preparados para essa nova Jerusalém. Também a cidade santa. A nova Jerusalém se descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva tornada para o esposo. Aleluias. Glória a Deus. É isso que Deus espera de nós. O livro de Apocalipse não termina em destruição, mas em restauração. Depois das guerras, juízes e dores, João vê um novo começo. E viu um novo céu, uma nova terra. Essa é a consumação da promessa de Deus. Desde o Éden, o dia em que Ele fará tudo novo. Quero convidar a olhar com João, contemplar a glória do fim, que é também o início eterno da vida com Deus. Glória a Jesus. Por isso, isso é que nós almejamos. E eu vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. A palavra do Senhor diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém, glória a Deus. Novo, kainós. Novo significa kainós em grego. Kainós, novo, no grego. Significa renovada, transformada, não criada do zero. O pecado corrompeu tudo. Tudo aqui vai ser destruído por causa do pecado. O pecado corrompeu. O homem está corrompido. A natureza humana, sistemas, né? Mas Deus vai restaurar o que o pecado destruiu. Romanos 8:21 diz que a própria criação geme, aguardando a redenção. O que passou não será lembrado. O sofrimento, o pecado, a dor terão seu fim. Tudo que hoje nos prende à tristeza será apagado. Que maravilha, né, irmãos, dessa nova Jerusalém, né? A palavra do Senhor aqui diz: enterros não vão te passar. Não vai ter mais tristeza, você não vai mais chorar. Você não vai mais passar necessidade. Você não vai ser mais doente. Glória a Deus. Quem não quer morar nessa nova Jerusalém, né? O pecado não será lembrado. O sofrimento, o pecado e a dor terão seu fim. Tudo que hoje nos prende à tristeza será apagado da presença de Deus. Deus não apenas conserta o antigo, Ele cria tudo novo. Glória a Jesus. Porque todos aqui nessa terra passam por aflição. Todos nós já sentimos tristeza. Ela é um fato da vida. A Bíblia tem diversos relatos de pessoas que em algum momento passaram por tristeza. Jacó entristeceu-se ao perder sua esposa Raquel. Está em Gênesis 48:7. E por não conseguir salvar o seu filho José. Ana era triste por causa de sua esterilidade. 1 Samuel 1,15. E Tamar chorou amargamente depois da tragédia. Cadê o Senhor?
depois da tragédia de ser estrupada por seu meio-irmão. A rainha Esther sentiu grande pesar em seu coração, derramou lágrimas de tristeza por causa da proposta para destruir seu povo. O salmista experimentou a tristeza durante a opressão, as dificuldades. Está em Salmo 13, 2, 90, 90, versículo 10. Até mesmo a sabedoria traz consigo a tristeza de saber que a vida como um todo não alegra. Por fim, a maior de todas as tristezas supostas por uma mulher foi a Maria, mãe do Senhor, ao ver a tortura, execução cruel do seu filho. As Escrituras dizem que as tristezas do justo levam ao arrependimento, a vida contrária das tristezas dos ímpios que levam à morte. No entanto, Deus poupa seus filhos de muitas tristezas, ou seja, da tristeza sem qualquer esperança de gozo. Virá o dia em que a tristeza terá fim. Glória a Deus. Você pode aguardar com ansiedade novos céus e nova terra. Glória a Deus, que aqui essa palavra está falando que aqui nós passamos por tristeza. Todo mundo passa. Não adianta você falar, eu não tenho problema, que isso não existe. Todo mundo vai passar. Mas um dia essa tristeza vai passar, para a honra e glória do nosso Deus. A palavra do Senhor não mente. Ela está falando assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Glória a Deus. Isso, meu irmão, é na Nova Jerusalém. Isso vai acontecer na Nova Jerusalém, que está próximo de acontecer. Você pode estar enfrentando um céu escuro agora, mas há um novo céu, uma nova terra preparada para você. A história do crente não termina na dor, termina na glória. Aleluias. Essa Nova Jerusalém é para todos, mas não para tudo. Para nós entrar nessa Nova Jerusalém, olha aqui quem vai ficar de fora. Eu estou pulando, né? Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Tudo, irmão, já está feito. Essa palavra, ela é atualizada para o dia de hoje. Não existe isso de falar que a palavra do Senhor isso é antiga, esse hino é antigo. Não existe isso. Tudo é atualizado para o dia de hoje. A adoração do Senhor não é antiga. Glória a Deus. Tudo que o Senhor fala, que falou há 2000 anos atrás, está acontecendo hoje. Nós estamos vendo com nossos olhos, né? Tudo que está acontecendo no mundo. Eu sou o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida. Porque o Senhor é o alfa e o ômega. O alfa é o princípio. Ele estava no princípio do mundo. Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. E agora que ele é o alfa, o ômega e o princípio e o fim. O alfa é o começo e o ômega é o fim, que ele vai estar no fim também, na eternidade conosco. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. E por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele sempre esteve e sempre estará conosco. Às vezes a gente não vê o trabalhar, o agir do Senhor
Senhor nas nossas vidas, na vida da nossa família, nos livramentos, porque Ele está lá escondidinho, Ele é a raiz. Quantos livramentos o Senhor me deu, né? Esse livramento mesmo do meu esposo que queimou poderia ter sido pior, poderia ter sido no rosto, queimado o olho, mas Deus guardou, e foi ali no braço, e aquilo está cicatrizado, está sarado, para a honra e glória do meu Deus. E isso é o livramento que o Senhor nos dá, que nós não vemos. Aleluia. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele meu filho. Glória a Deus, que alegria nós ser chamados de filho. O Senhor, Ele aqui está dizendo: eu vou ser o seu Deus e você será o meu filho. Mas nós devemos fazer por onde entrar nessa terra. Essa terra, né, nessas nova terra, novo céu, né, que vai descer a nova Jerusalém. O vencedor herdará dessas coisas, e eu lhe serei Deus e ele será o filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem vai estar lá nesse lago de fogo? Todas essas pessoas, e o diabo e a morte. Porque eu creio que isso aqui é depois do milênio. Isso vai acontecer aqui depois do milênio. Não vai ser, né? Isso aqui é uma palavra tão complexa, tem tantas interpretações, né? Por isso que eu achei ela assim difícil. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir levar essa palavra não. O Senhor falou, mas você vai levar. Sabe, quando você reluta, eu não quero essa, mas não tem como. Não tem como. Então, os covardes, quem que é os covardes? A pessoa que nega Cristo, pessoa que não tem coragem de falar do amor do Senhor no seu trabalho, para pessoas que você vê que está precisando ali, você não tem coragem, você tem vergonha, timidez, isso é covardia. A palavra do Senhor está falando que eles não vão entrar no reino de Deus. Eu estava com meu marido do cais, e eu vi aquelas pessoas, eu ficava assim, pensando, ai, vou falar, não vou. A mulher lá com a perna com aqueles ferros. E eu cheguei perto dela e comecei a falar de Deus para ela. Né? Aquele sofrimento dela, né? E falei, olha, para tudo na vida tem um propósito. Deus não te pôs aí por acaso. A filha dela falou assim, eu já falei isso para minha mãe, Deus colocou ela aí para mudar o coração dela. Deus pôs isso aí para edificar a família, sabe? Oh, glória a Deus. Então, quando eu comecei a falar com ela assim, ela começou a chorar, sabe? Falar que isso aqui é muito triste, está numa cadeira de roda. E eu falei, minha irmã, busca o Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Ele pode te curar, Ele vai te tirar dessa cadeira, sabe? Então a gente tem que falar, eu sei, mas é humano. A gente às vezes, né, reluta, mas eu levantei, fui lá e falei. Como disse, falei, né? Se serviu, eu não sei, mas eu falei. A minha parte eu fiz, né? Então isso aí é o que está falando aqui. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Os incrédulos, quem não acredita, né, no Senhor. Tem muitos, né, ateu aí, né, gente? Os abomináveis, os assassinos, né? Que tristeza tirar a vida do outro, chega lá e mata o outro assim, sem dó, sem piedade, igual está matando mãe, pai, filhos. E filhos matando também os pais. Os pais matando os filhos. A pessoa hoje não tem mais temor do Senhor. Uma briguinha de trânsito, a pessoa vai lá e mata a outra, né? E são pessoas, esse é o coração de assassino. Coração que não teme ao Senhor. Esses não vão morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, a não ser que eles se arrependam, que eles peçam perdão ao Senhor, porque o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Ele está, nós somos pecadores, mas não temos que viver no pecado, não. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nossa pátria vai ser a Nova Jerusalém. Então nós devemos o quê? Nos corrigir. Se você pecou,
Ore, peça perdão ao Senhor que Ele vai te perdoar. Porque não é porque nós estamos aqui dentro de uma igreja que nós não podemos ficar, não. Ah, mas eu canto, eu prego, eu faço isso. Ah, você canta, você prega, mas você tem o coração duro, você não perdoa. Você não conversa com o seu irmão tem muitos anos. Você não liga para o irmão sua, para o parente para saber. Você não visita doentes. Nossos vizinhos, Senhor, me perdoa. Isso aí foi para mim. Que eu tenho 2 vizinhas camadas lá, e eu vou lá de vez em quando, mas eu vou. Mas Deus, toda vez que eu vou orar por elas, Deus me cobra. E eu vou fazer isso, eu vou ter certeza. Então é isso. Não é porque nós estamos crentes dentro da igreja que não vamos ser salvos, não. Moisés, por muito menos, não viu a terra prometida. Não é que ele não viu o céu, ele não viu a terra prometida. Sabe? Então nós devemos, gente, vigiar, policiar o máximo, porque a palavra do Senhor aqui, nós vamos chegar lá. Lá não entra pecado. A Nova Jerusalém não entra pecado. Nós devemos nos policiar, vigiar. A palavra diz assim do Senhor: vigiar e orar sem cessar. Lá não fala orar e vigiar. Lá fala vigiar e orar. Então nós estamos vigiando, porque o inimigo está ao nosso redor, tentando nos tragar. O mundo oferece muitas coisas para você pecar. E nós, como carne, nós podemos até cair. A palavra do Senhor diz: quem está de pé, cuida para que não caia. Porque nós podemos cair sim. Se nós, Deus o livre, a gente cair, a gente tem que expor o seu pecado, contar, né? Confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus e não viver mais nessa prática. Porque o céu está falando que não entra pecado. A palavra do Senhor está falando que não entra. Os impuros, os feiticeiros que vivem aí, né? Fazendo magia, feitiçaria, tudo isso que não é do agrado do Senhor. Os idólatras. O que é idólatra? Gente, idólatra não é só adorar a imagem, não. Tem igual eu vejo em muitos casos. A santa lá, né? A gente tem nada contra a religião do todo, mas a palavra foi idolatria. A pessoa vai lá, ajoelha diante daquele santo de barro e pede ele uma cura, né? Que resolva um problema. Deus entristece com isso, porque nós temos Deus, o nosso Jesus é o intermediador. A palavra do Senhor diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que pedir a Jesus. Jesus, não há santo nenhum aqui nessa terra que possa resolver o seu problema, a não ser Deus, através de Jesus. Jesus é o nosso intermediário. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. E todos os mentirosos, parte que lhes será no lago que arde fogo e enxofre. Isso vai ser a segunda morte. Isso vai ser a segunda morte. Então, por isso que eu falo que isso aqui é depois do milênio. Porque a primeira morte, né, quando a gente morre aqui na terra, é claro, né? Morre antes do arrebatamento. Aí vai ter a ressurreição, que vamos ser julgados no trono branco. E essa segunda morte é quem não for achado o nome do livro da vida do Cordeiro. Vai ser lançado no fogo do lago de fogo de enxofre, onde lá a dor é noite e dia. Lá o fogo nunca se apaga. Gente, é real. Se nós achamos que existe o céu, existe o inferno também. Porque o Lúcifer foi destronado, porque ele tinha inveja do Senhor, ele queria ser mais que o Senhor. E ninguém pode ser mais que o Senhor. Nós não podemos deixar o nosso eu, a nossa vaidade crescer. Nós temos que diminuir e o Senhor crescer em nós. É isso que nós precisamos. Nós tem que ver o brilho do Espírito Santo em nós. Não é, eu canto bem, eu prego bem. Prega nada. Se não é o Espírito Santo, você não prega nada. Você não canta nada. Porque é Deus que te usa, o Espírito Santo. Quando eu vou estudar para essa palavra, eu convido o Pai, o Filho, o Espírito Santo, abra minha mente. Abra minha mente,
Senhor, abre meus olhos espirituais, me ensina, Senhor, a entender, me dá um entendimento, Senhor, da tua palavra. É difícil, essa aqui foi a que eu achei mais difícil, né? Eu pensei que eu não ia nem falar, assim, como a gente faz, escreve tudo, mas não é igual, gente, vou falar para vocês. Mas é isso, dessa Nova Jerusalém. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a nova esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande, elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste e 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Glória a Deus. Essas 12 nomes dos apóstolos quer dizer que a palavra do Senhor é fundamentada, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, ela é fundamento eterno. O que é fundamento eterno? Ela não muda, ela não vai mudar. Ai daquele que tirar ou acrescentar um tio da palavra do Senhor. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, quer dizer o quê? Quadrada, né? Não tem como dar errado, ela é quadrada, é perfeita, tudo que o Senhor faz é perfeito. Ela é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Oh glória, e como vai ser grande nossa casa, hein? O seu comprimento e largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, né? Já pensou que maravilha, nós numa cidade de onde as ruas são de ouro e cristal, né? Pedras preciosas, o primeiro fundamento é de jaspe. Gente, esse fundamento aqui que eu fui estudar, quando a gente vai fazer a casa, prédio, a gente faz as estruturas, lá embaixo é de cimento, de brita, né? Os mais, que não está à vista, né? Para ninguém ver, os mais, né? E não, o Senhor fundou tudo com ouro, com jaspe, com cristal. A pedra mais preciosa foi que fez o fundamento da Nova Jerusalém. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio. Só pedras preciosas. Se vocês forem pesquisar sobre essas pedras, gente, vocês não sabem o quanto essas pedras são valiosas. Nem aquele povo, aqueles reis mais ricos, nem Salomão teve dessas pedras. Ninguém. Oitavo de berilo, o nono de jacinto e o 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Pessoal, que maravilha, uma porta, uma pérola, né? E cada uma com um anjo lá na porta guardando. Glória a Deus. E cada uma dessas portas de uma pérola apraz a cidade de ouro como de vidro transparente. Era ouro transparente. É porque a palavra do Senhor diz que Ele refina nós como o ouro, Ele refina a prata, o ouro.
E é isso que Deus quer de nós. Ele quer refinar nós, Ele quer tratar nosso caráter, Ele quer tratar nossa vida espiritual para ser transformada, para que nós possamos entrar aqui. Porque às vezes você fala assim: ah, mas eu não tenho pecado, eu fiz só um pecadinho, Deus já perdoou, já nem lembra mais. Mentira, Deus lembra sim. Você não pode lembrar, mas Deus lembra. Se você faz tudo na casa do Senhor certo, mas você teve esse pecado que você esqueceu, mas Deus não esqueceu. É como se você fosse fazer um omelete. Você pega um omelete, por exemplo, vou fazer um omelete. Você quebra 4 ali, 4 tá ótimo, né? 4 coisas que você faz na casa do Senhor. Aí você vai e quebra um, está estragado lá no meio. O que aconteceu? Estragou o resto todinho. Então, um pecado seu estraga tudo de bom que você faz aqui na casa do Senhor. Nós devemos fazer tudo para este Deus com amor. Ele está aguardando. A palavra do Senhor aqui diz que Ele está aguardando. É a noiva do Cordeiro. É como uma noiva. Como que uma noiva vai encontrar com seu esposo lá no altar? Como que é? Ela não prepara a melhor veste. Ela não está pura, uma virgem, né? É assim que Deus olha para nós aqui na terra. Ele fala que nós somos a noiva do Cordeiro. Então nós temos que estar adornada para o Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que nós temos que estar sem ruga, sem mácula, sem mancha. Nós devemos lavar nossa veste no sangue do Cordeiro. Nós devemos lavar porque o sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Nós não devemos estar com a nossa veste salpicada. Não, porque salpicada é o pecado. E essa não entra na Nova Jerusalém. Você pode ter certeza. Se nós, eu, vocês, quem for, não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, não vai entrar na cidade santa, na nova terra, na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Lá na Nova Jerusalém não vai ter santuário. Lá não vai precisar de sol nem de lua, porque o Senhor é o próprio brilho. O brilho do Senhor vai encher aquele lugar. O Senhor Jesus vai morar com nós. Tudo que Ele planejou lá no Jardim do Éden, morar, né, com o homem, habitar, Ele vai realizar aqui na Nova Jerusalém. Ele vai realizar. Ele falou: eu vou preparar moradas, porque a casa de meu pai é muitas moradas. Aonde estarei eu, estarais vós também. E o que Jesus fala, gente, vai se cumprir. Tem muita gente que fala: não, Deus não vai vir, não. Ele vem pra gente quando a gente morre, né? Para cada um Deus fala meio de uma forma. Eu estou vendo o povo até falando na internet: Deus já veio e nós ficou. Porque tanto pecado, tanta coisas ruins que está acontecendo, que a gente vê todo dia agora, né? Não é de vez em quando, não, é todo dia, todo dia. Então, Deus, nosso esposo, né, que está aqui aguardando essa noiva, uma noiva pura, uma noiva sem mácula, uma noiva sem pecado. Glória a Deus por isso. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Jesus. As nações andarão mediante a luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhes trarão a glória e a honra das nações. Sabe por que fala aqui que nunca mais vai fechar as portas? Como hoje em dia já está acontecendo. Eu vi que lá na China eles estão prendendo todos os cristãos. Lá não pode ter culto mais não, nem podia ser pelo WhatsApp, assim, celular. Não pode mais. Lá o novo governo decretou essa
essa medida. Sei lá, você não pode cultuar o nosso Deus. Como em Roma, né? Que aquele povo lá que sofria, né? Era morto naquelas arenas lá, comido pelos leões. Meu Deus, que triste é que a gente vê aquilo. E hoje, meus irmãos, nós temos o livre, nós estamos livres para ir e vir na casa do Senhor e a gente não vem. Quando eu vi, não sei quem estava assistindo aquele última minissérie do Senhor e a Serva, que o povo lá perseguia os cristãos. Eu chorei quando eu vi aquilo, foi na quarta-feira, que aquelas pessoas sendo comidas pelos leões, né? Eles reuniam escondido os soldados romanos, não ir lá, né? E prendia eles ganhavam recompensa. Quanto mais cristão eles levavam, mais eles ganhavam uma recompensa lá, subia de carga, essas coisas. Então eles andavam atrás dos cristãos. E hoje, ainda, nós temos essa liberdade de vir à casa do Senhor, de cultuar o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente não vai. Estou cansada. Oh, divina, não faz isso não. Eu trabalhei hoje, estou cansada, estou com dor. Gente, dor sofreu nosso Senhor naquela cruz do Calvário. Aqui é o lugar que nós vamos curar nossa tristeza, nossa mágoa. Nós deixamos aqui nesse altar nossas enfermidades. Vamos confiar mais no nosso Deus, esse Deus que tudo pode. O nosso Deus, Ele não mente, né? Nosso Deus ressuscita mortos, ressuscitou. Se você tiver a fé de Abraão, você pode ressuscitar mortos também, né? Glória a Jesus. Então, aqui onde fala as portas, não vão ser fechadas, porque lá vai ser aberta, né? Porque lá nós vamos ter livre acesso ao nosso Deus, né? Porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória, a honra, as nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. É onde eu falo para vocês, contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, a perseverar. O segredo disso aqui, meus irmãos, é perseverar. Perseverar. Fazer a obra do Senhor, conforme o seu chamado. Fazer a vontade do Senhor. Sabe, gente, tudo isso aqui que nós faz, eu acho assim, nem se compara com o que o nosso Deus fez por nós, né? Nós tínhamos que agradecer dia e noite, nosso Pai. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Senhor, por ser por tudo mesmo. Então, Ele me mostrou o rio e a água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem, o rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia! Esse caminho vai ser aberto, porque quando Eva pecou lá no jardim do Éden, esse caminho foi fechado para a árvore da vida. Mas nesse dia vai ser aberto o caminho. Deus vai cumprir o desejo do seu coração, né? De como Ele criou o Éden e Adão e Eva para que vivessem livres, né? Tinha comunhão com Deus, andava com Deus, falava com Deus. Mas Eva achou que ela era igual a Deus, né? E ela não é, e nós não somos igual a Deus. Nós devemos imitar a Cristo. Nós devemos, né? Ter um coração igual ao Deus. Né? Tem a canção que fala, dá-me um coração igual ao Deus, Senhor. E é isso que Deus quer de nós, gente. É um coração puro, um coração contrito. É isso que Deus quer de nós. Não adianta, nós estamos na igreja. A igreja, nós somos a igreja, isso aqui é o templo. Mas quando nós saímos dessa porta para fora, nós temos que continuar sendo igreja. Nós temos que continuar com o coração puro, contrito. Ser crente não é só aqui dentro, é lá fora também. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua casa, é exemplo para os seus vizinhos. Nós temos, gente. Vocês acham que é só vir aqui para a igreja, né? E canta aqui? Não, não é isso.
Nós temos que viver, deixar o reino de Deus viver em nós. Nós temos que viver no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos deixando o reino de Deus fluir em nós. Quando nós oramos, quando nós entramos para o nosso quarto, nosso secreto, nós vamos orar e buscar a face do Senhor. Nós vamos buscar entendimento do Senhor. Né? Ao invés de nós contar para os outros o seu problema, conta para Deus. Ele pode te ajudar. Talvez você conta para uma amiga sua, ela acha bom, na sua cara ela fala, nossa e tal, mas ela fala, bem feito quem mandou. Ela não é crente? Cadê o Deus dela? Você pode ter certeza que os outros falam disso. Você pode ter certeza, não é todo mundo que fala que é sua amiga que é não. Né? Ainda mais no mundo espiritual. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. E nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele, aleluia. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor lhes brilhará sobre eles e reinarão todos os séculos dos séculos, amém? Disse ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa nova terra, novo céu, é uma promessa do Senhor. E ela vai acontecer, vocês podem ter certeza. Porque a palavra de Deus não falha, ele não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Então, eu vou louvar o Senhor aqui com o hino. Nada que eu preparei aqui eu falei. Eu não sei porquê. Mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por este momento. Glória a Deus. É um hino conhecido também, né? Mas que fala aqui dessa palavra. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Jesus, obrigado, meu Deus. Esse hino é da harpa, o número 26, chama Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado, obrigado, papai. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. Oh, meu Deus. Oh, Pai, obrigado. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada. Vou chorar agora, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá.
melodia, que a terra encherá de violão e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não voltes atrás, tua herança, sua eterna sorte, é Jesus o fiel ouverás. Ser glorioso, pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperas os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não desejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém, irmãos? Glória a Deus. E essa foi a mensagem que eu consegui, passar para vocês. Espero que os irmãos estejam entendidos, que essa é uma palavra, igual eu falei, ela é Deus, você tem que estudar ela muito para sair, mas eu sei que os irmãos entenderam o recado do Senhor, Então vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Oh Jesus, soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo na minha vida. Espero, Pai, que essa palavra tenha alcançado, Pai, as vidas que estão aqui na igreja, as vidas que estão nos ouvindo aqui pelas redes sociais. Obrigado, meu Deus, a cada um que esteve conosco aqui. Obrigado, Senhor. Dai-nos uma semana abençoada, uma semana de vitórias, Pai. Uma semana de saúde, de libertação. Uma semana de... como é que fala? Libertação um no outro. Oh, Jesus querido. De livramentos, meu Deus. Perdoa, gente. É semana de livramentos, meu Pai. Que nós recebemos só notícias boas essa semana, Senhor. Que você só vai ter notícias boas nessa semana, em nome de Jesus. Que a cura chegue até a sua casa, que a cura alcance você, a sua família. Não desanime, meus irmãos. Vamos ser fortes, ser valentes, para nós podermos entrar nessa nova Jerusalém, essa Jerusalém que nos espera, onde as ruas são de ouro e cristal. Lá não haverá noite, não haverá dia, porque o Senhor é a própria luz, Ele é a glória, Ele mesmo iluminará, Senhor, aquela cidade. Ele é onde nós vamos andar com eles, onde nós vamos ter vida plena, Senhor, onde nós vamos ter tudo as promessas do Senhor, onde nós vamos comer o fruto da árvore da vida, onde nós vamos tomar a água, essa água que o Senhor te oferece hoje, essa água. Nós lembramos da samaritana quando ele diz para ela: se você soubesse quem te pede água, você daria, e eu te daria a água da vida, que nunca mais você ia ter sede. E ainda há tempo, meus irmãos, hoje ainda há tempo de você aceitar essa água. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha, que o Senhor tem a água da vida para oferecer, meu Pai. Obrigado por essa água da vida que o Senhor nos deu ali na cruz do Calvário, Senhor. O Senhor nos ensina a lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é o sangue que limpa o pecado, é o sangue que nos dá salvação, é o sangue que nos dá libertação, papai. Ainda há tempo, a porta ainda aberta está, a porta ainda aberta está, para você aceitar esse Jesus, para você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Oh Jesus querido, pois Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não importa como você esteja, venha para esse Deus, venha a mim, vinde a mim. O Senhor está de braços abertos para esperar você. E espero que você tenha
compreendido, que você tenha abraçado essa oportunidade nessa noite, porque Jesus te ama. Nós, a Igreja Vida, te amamos também. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.